Rapaziada, uma bomba pode estourar, hein? Contra a equipe do Vasco da Gama. A 777 pode estar em saída do Vasco. É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Solta as notícias, Tiba! Devo, não nego, pago quando puder. É isso que eu vou falar aqui com vocês. Essa reportagem do GE. Vasco pode recuperar parte das ações caso 777 não deposite aporte. Entenda, Grupo Americano precisa pagar segundo aporte até a próxima quinta-feira. No caso, hoje é 3, terça, quinta-feira, dia 5 de outubro. Vamos lá, ver aqui a reportagem. O acordo entre Vasco e 777 indica que a empresa americana precisa depositar até o dia 5 de outubro, próxima quinta-feira, a segunda parcela do aporte no valor de 120 milhões de reais. O que acontece caso a dona da SAF vascaína não transfira o dinheiro nesse prazo? Vamos ver aqui a continuação da reportagem. O acordo de pagamento. O termo de compromisso do acordo foi assinado pelas partes no dia 2 de setembro de 2022. O acordo de pagamento dos aportes, o chamado Investment Agreement, é datado de 4 de setembro. É nesse documento que a 777 se baseia para os depósitos nos anos seguintes. Vamos olhar aqui. Olha aqui a tabelinha. Vamos ficar de olho nessa tabela. Deixa eu aumentar mais aqui a tela para a gente observar essa tabela aqui, que são os pagamentos que a 777 tem que fazer para a equipe do Vasco da Gama, para o clube associativo. Tá aqui, ó. Forma de integralização. O preço total de emissão será integralizado da seguinte forma: pelo subscritor em moeda corrente nacional, que no caso o subscritor é a 777, mediante transferências de recursos para a conta corrente de titularidade da SAF. Essa letra A, ela já foi quitada, não é, 120 milhões de reais à vista, e nesta data, no dia 4 de setembro do ano passado. 120 milhões de reais em até 120 milhões de reais em até 12 meses a contar desta data. No caso, essa data que já passou, não é? Do dia 2 de setembro, não é? 270 milhões de reais em até 24 meses a contar desta data, no caso em 2024, e 120 milhões de reais em até 36 meses a contar desta data. Os valores das parcelas previstas nos itens B, C e D acima deverão ser atualizados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, durante o período entre esta data e a data do efetivo pagamento de cada parcela, ou por qualquer outro índice que venha a substituí-lo oficialmente. Então, vocês viram aí a tabela, não é, da 777, falando da questão dos pagamentos. Realmente está em atraso o pagamento, mas a gente vai ver a seguir que há um prazo para a 777 também quitar essa parte de 120 milhões. Vamos lá, vamos para a continuação da reportagem. É assim, a empresa precisaria depositar o valor de 120 milhões até o dia 5 de setembro passado, o que não aconteceu. Aí vem aqui essa continuação aqui, ó. Esse acordo, no entanto, prevê 30 dias de carência. Então, a data final para o Vasco receber a grana é 5 de outubro. O que acontece após essa data? Até o momento, a 777 depositou 70 milhões do empréstimo Ponte, que foi quando fechou o acordo, não é, com o Vasco da Gama, lá atrás em 2022, e 120 milhões do primeiro aporte, ambos em 2022. Isso equivale a 19% das ações da SAF. Então, nesse momento, o clube associativo tem 30%, já que ela vendeu 70% para a 777. Então, a 777 dos 70% tem 19% da SAF do Vasco da Gama. Para integralizar os 51% restantes, a empresa precisa cumprir com os demais pagamentos, depositados os 120 milhões. Esta semana, a 777 recebe mais 12% de participação na SAF, então 12 mais 19, a SAF da 777 do Vasco da Gama
passa a 777 ter 31% das ações de 70%. A 777 adiantou 30 milhões de reais, olha aí galera, essa informação é importante, para o clube investir na janela de transferências de julho, mas para resgatar as ações precisa depositar a parte que resta, que no caso é 90 milhões de reais. O contrato prevê que caso o investidor não pague no prazo e condições estabelecidas, o Clube de Regatas Vasco da Gama poderá exercer seu bônus de subscrição, diluindo a participação do investidor até o montante necessário para que este passe a ter participação proporcional aos valores integralizados. Então é o seguinte, as ações voltam para o Vasco da Gama, que tem o direito de subscrição para comprar ou repassar para terceiros. Mas vem a seguir mais alguns detalhes desses direitos de subscrição, que são as ações da SAF do Vasco da Gama. Vamos lá, vamos passar aqui, né? O bônus de subscrição do clube poderá ser exercido pelo Clube de Regatas Vasco da Gama caso o investidor não tenha quitado integralmente a parcela em atraso no prazo de até 30 dias contados da data de vencimento. Se o Vasco optar por utilizar o bônus de subscrição, o clube associativo poderá retomar todas as ações não pagas pela 777 e virar sócio majoritário da SAF. Passaria a ter, nesse caso, 81%. Além disso, teria mais representantes do que a empresa no conselho de administração. Mas, mesmo com o Vasco acionando essa cláusula, a 777 ainda terá um prazo de 30 dias, até o dia 5 de novembro de 2023, para pagar o aporte, utilizar o bônus de subscrição do investidor e recuperar as suas ações. Esse bônus de subscrição, no entanto, só pode ser utilizado uma única vez pela empresa. Assim, não poderia haver mais atrasos nos próximos anos. Então fica bem claro aqui que esse direito de subscrição a 777 pode utilizar para recuperar as ações que seriam dela, não é? E ela não exerceu o pagamento em 30 dias até o dia 5 de novembro. Então, se ela fizer dentro desses prazos estabelecidos de pagamento, ela só vai poder fazer essa vez. Não poderá fazer mais, não poderá, inclusive, atrasar mais. Dentro dos 30 dias ela ainda pode atrasar, mas mais do que isso, ela não pode mais comprar as ações de subscrição, caso ela não quite dentro de 30 dias nos próximos pagamentos, em 2024, né? E assim por diante, como vocês viram na tabela lá atrás. Então vamos voltar aqui mais uma vez. Em caso de utilização do bônus de subscrição, é o que eu estava falando, né? Do clube, o investidor poderá utilizar o bônus de subscrição do investidor para recompor sua participação no capital social da companhia em um prazo de até 30 dias. Este bônus deve ser exercido da mesma forma que o bônus de subscrição do clube. Contudo, o preço da emissão terá o valor total equivalente aos valores não pagos da parcela do aporte inadimplida, quer dizer, não paga, né? O bônus de subscrição do investidor só poderá ser utilizado uma vez pelo seu investidor. Aqui estão as imagens de Soteldo, né, provocando a torcida do Vasco da Gama, mas realmente essa novela de Vasco da Gama e 777 vem se arrastando, mas já que houve mais uma vez esse atraso de pagamentos, essa 777, a SAF do Vasco está devendo alguns pagamentos, né, para as equipes de Capasso, Manuel Capasso, né, e outros jogadores. Ainda clubes não receberam, clubes colocaram na FIFA, o Vasco recebeu um transfer ban e vamos ficar de olho aí nesses próximos acontecimentos. Eu creio, eu vou pela via mais leve, eu creio que esse atraso da 777 para pagar ao Clube de Regatas Vasco da Gama pelas ações foi por conta da compra da 777 pelo clube do Everton, não é? Lá de Liverpool, na Inglaterra. Eles compraram a equipe do Everton. O Josh Wander esteve lá, ele está aqui na nossa capa, não é? Enfim, eu creio que seja isso, esse atraso, mas vamos ficar de olho porque a qualquer momento, caso esse pagamento não seja feito, realmente vai ter uma questão bastante delicada dentro do Vasco da Gama, que agora que vem conseguindo dar frutos, né? Um bom trabalho do treinador Ramon Dias,
e conseguiu recuperar a equipe do Vasco da Gama, mas que com a derrota para a equipe do Santos e também o empate do Goiás contra a equipe do Botafogo, na noite de ontem devolveram a equipe do Vasco à zona de rebaixamento, meus amigos. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, solta a voz Timba, botãozinho vermelho de inscrever-se, deixa teu like, muito obrigado por ter chegado até aqui, um forte abraço, meus amigos!